Saudações a todos. Um momento especial estamos vivendo, uma celebração, e hoje de manhã estivemos na Igreja de Língua Portuguesa de Chino, hoje é dia 24 de dezembro de 2022, aí apresentamos uma mensagem sobre o Natal, o porquê podemos celebrar, se podemos celebrar e como celebrar o Natal. E tivemos aí pela manhã também a participação da minha esposa Nery, das filhas Cindy e Julie. Eu vou mostrar então agora para vocês as músicas que foram cantadas, e logo depois passamos então à apresentação. Santa paz, já anoiteceu, tão tranquilo está, terá sido uma noite assim. Imagino um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. De nós, menino Deus nasceu, e se fez um de nós, e amor grandioso, maravilhosa luz, envolve ali Jesus na noite em Belém, homem Deus se fez um de nós. E se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós, um de nós, um de nós. É noite de Natal. Tornou-se um de nós, nasceu menino Deus e se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal. Cristo és Filho do poderoso sinto-lhe mais, Jesus, tu és Filho do poderoso Deus. Irás crescer e tu não viverás em vão, pois tua morte nos trará salvação. Celestes anjos sobre ti tranquilo dorme teu sono. Ai, ai.
de Deus. Amém. A palavra Natal, o que ela representa para você? Que lembranças ela te traz, né? Se fechamos os olhos, né, dependendo da nossa idade, né, uns têm mais natais que passaram, outros menos, mas a gente pode relembrar aqui momentos especiais enquanto crescíamos, né? Crianças aí, né, com os nossos pais, nossos irmãos, para os adolescentes, com nossos amigos, na igreja, encontrando alguém, né, se casando, então dividindo os momentos aí com os, os, os pais do esposo, ou os pais da esposa, um ano passar na casa de um, outro na casa de outro, depois vem os filhos, momentos especiais aí com os filhos crescem, né, passando por várias etapas, aí de repente se casam, aí já tem os genros, as noras, netos de repente, né, chegam, enfim. Natal significa família reunida, né, música, comida, né, a gente tem uma ceia geralmente, né, envio de saudações, a gente manda cartões uns para os outros e tal. Então é um momento especial. A palavra Natal vem do latim, que significa natalis, né? Natalis, né, é nascer, ou nascimento. Então, para os cristãos é uma data que simboliza esperança, união, reflexão. E para aqueles que não são cristãos, eles também veem o Natal como uma festa que passa algo positivo, passa a mensagem de amor ao próximo, de união, mesmo que eles não acreditem em Jesus, né? Que, na realidade, Jesus é o centro, né, do Natal. Bom, existe muito debate sobre a origem do Natal entre os estudiosos aí, né? O que se sabe atualmente é que o Natal, enquanto que é uma comemoração cristã, né, ele não existia até o final do século II ou século III depois de Cristo. Claro, o Natal não existiria sem Cristo, né, porque o Natal é a celebração do nascimento de Cristo. Então, na época existia uma discussão entre os grandes nomes ali do cristianismo sobre a data, né, do nascimento de Cristo, mas nenhuma delas mencionava o dia 25 de dezembro. Então, como é que a gente veio, né, a parar, né, como é que o 25 de dezembro foi escolhido, então, como dia para a celebração do nascimento de Cristo? Bom, os historiadores acreditam que o Natal, ele acabou sendo estabelecido nessa data, de 25 de dezembro, para enfraquecer uma celebração pagã dos romanos. Eles adoravam ali o que eles chamavam de Sol invencível, Saturno, eram deuses romanos, e essa festa que eles tinham coincidia com o inverno, né, o começo ali do inverno, no hemisfério norte do planeta, e a festa durava 7 dias, começando no dia 17 de dezembro, e então ia terminar até dia 24, né, 25 de dezembro era a culminação. Essa festa era marcada muita música, banquetes, danças, jogos, brincadeiras, trocas de presente, né? E ninguém precisava trabalhar nesse dia, né? Era um feriado. Até os escravos, né? Era concedido o direito de participar de tudo, né? Da programação. Eles tinham uma liberdade provisória, temporária nesse momento, né? Bom, a data real do nascimento de Jesus é desconhecida. Em Lucas, nós vemos um relato, né, do nascimento, e ali diz que nos arredores haviam os pastores cuidando de ovelhas à noite, né? Então, é improvável que os pastores estivessem do lado de fora, né, ao tempo, à noite, no inverno, porque dezembro, 25 de dezembro, é inverno no hemisfério norte, e Israel fica no hemisfério norte. Bom, a outra coisa também que talvez não seja provável é que o decreto de recenseamento, né, que foi o que fez com que José saísse, né, e fosse até Belém para poder se registrar lá, e levou Maria, grávida de Jesus, né, e por isso, então, Jesus nasceu em Belém, até isso, a providência de Deus, né, para cumprir a profecia, né. Também é provável que esse recenseamento não tivesse sido obrigado as pessoas a se
mover, né, a viajar durante o inverno. Poderiam muitas pessoas morrer pelo caminho e tal. Então, o que se pensa mais ou menos que seria entre abril, maio, assim, primavera. Esse é o que se pensa que seria a ocasião em que Jesus nasceu. Mas o mais importante não é a data em si, né? O importante é a lembrança do nascimento de nosso Salvador. Embora o Natal seja uma manifestação religiosa, né, em que os cristãos então celebram o nascimento de Jesus, a data, infelizmente, se transformou em uma festa com características consumistas, ou seja, é uma época do ano que as pessoas se preocupam muito, né, em gastar, em comprar presentes, e parece que há uma competição, né, quem dá o presente melhor, e existe muita coisa de, de econômico, né, envolvido nisso, né? Seja como for, 25 de dezembro se fixou desde o século terceiro, né? Vamos botar final do século terceiro, né? Como uma festa que congrega milhões de cristãos e é comemorada, inclusive, por muitos não cristãos, né? Durante esse período, muitos compromissos, muitas coisas são canceladas. É um feriado, né? Interrompe-se até guerras por causa do Natal. Apesar das críticas do Natal, os seus aspectos profanos, né? Talvez até a questão aí de personagens que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, né? Perda do significado espiritual e teológico, né? Apesar disso tudo, a data permanece como a mais importante do calendário ocidental, né? E estendeu-se até boa parte do mundo. Então, não é celebrado em todo o mundo, mas a grande parte do mundo. Agora, você já imaginou uma festa, né? Sem o homenageado? Então, por isso que é importante a gente tirar, assim, meditar um pouco como é que podemos celebrar o Natal. Será que estamos relembrando realmente o nascimento de Jesus? Ou estamos simplesmente envolvidos, né, com a sociedade, né, em bebedice, em guloseimas, e só simplesmente a festa em si, sem pensar realmente em quem estamos homenageando, né? Bom, por isso, então, precisamos pensar o porquê celebrar o Natal e chegamos à conclusão que podemos celebrar o Natal, como fazê-lo, né, de forma correta, né? Então vamos ver por dois aspectos aqui, pelos pastores, né, que estavam lá nos campos, né, quando Jesus nasceu, e também pelos reis do Ocidente, né, os magos que foram visitar Jesus. Vamos começar aqui então pelos magos, tá? Então, pelo ponto de vista dos magos. Então, o que aconteceu? Mateus registra esse evento, que, tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, nós vimos que eles tomaram uma ação, né? Eles buscaram intencionalmente a Jesus. Vamos ver algumas características, então. Por que celebrar o Natal? Que lição podemos aprender dos magos, né, que podemos chegar à conclusão que se podemos ou não celebrar o Natal? Bom, primeiro ponto é que Jesus veio ao mundo. Tá? Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, claro, não vamos celebrar um nascimento de alguém que não nasceu, certo? Bom, se tivermos os motivos certos, então, para celebrar o Natal, um deles é esse: Jesus veio ao mundo. Tá? A vinda do Salvador ao mundo deve ser comemorada, pois Jesus veio para nos salvar. Enquanto o comércio comemora de forma errada, nós devemos dar exemplo fazendo do modo correto. Então, celebre o Natal porque Jesus veio ao mundo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo por que podemos celebrar o Natal é porque precisamos de Jesus, precisamos buscar a Jesus. Os magos andaram muita distância, né? Enfrentaram muitos perigos para poder ver, né, o menino Jesus, o bebê Jesus, né, o rei que tinha nascido em Israel. Então, do mesmo modo, devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, servir a Deus com alegria, né? Desde que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com Adão e Eva? Se esconderam de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, não se esconder de Deus. Nós devemos ir a Ele, sem nenhuma preocupação, do jeito que estamos, porque Ele vai nos ajudar a sair daquela situação. Nós vamos confessar nossos pecados a Ele e Ele vai nos ajudar a dar forças para vencer, certo? Então, o momento do Natal é para buscar a presença de Jesus, certo? Vamos lá. Terceiro motivo por que celebrar o Natal? Porque é nascimento, né? A palavra Natal, como já falamos, significa nascimento, nascer. E nos lembra que precisamos nascer de novo, como Jesus ensinou, né? Lá
no passado. A gente falou, importa nascer de novo, né? Todos os dias precisamos nascer novamente, nos tornando, então, quem? Uma nova criatura. Morrendo para o mundo, para o eu, especialmente, né? O orgulho, né? E vivendo para Deus, certo? Não precisamos nos conter, então, simplesmente ao dia 25 de dezembro, que é uma data simbólica, né? Todos os dias, Jesus deve nascer nos nossos corações e acontece uma festa no céu toda vez que a gente se arrepende, né? E volta, e há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, né? Natal acontece quando você, então, nasce de novo. Vejamos o que Ellen White nos diz em Revista Adventista de 9 de dezembro de 1884. O Natal não é observado como o próprio nome indica que deveria ser. O homem abandonou a Deus em quase tudo e voltou a atenção para si mesmo. Ele deixou as fontes puras de águas vivas que fluem do trono de Deus e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deus deu ao homem uma aprovação para que ele pudesse ser preparado para o céu. Ele deveria olhar para cima, para Deus, que deveria ser a adoração da alma. Mais talento, habilidade, poderes inventivos são todos exercidos para tornar o eu o supremo objeto de atenção. O homem desviou seu olhar da deidade e fixou seus olhos no finito, no terreno, no corruptível. Então, em vez de estar pensando em Jesus, é o que a Ellen White está falando aqui, né? No Natal, o homem está pensando só em si, está pensando aí nos prazeres, né? Nas coisas que esse mundo oferece, né? Vamos ver agora como podemos celebrar o Natal, também pelo ponto de vista aí dos magos, né? Dos reis do Oriente. Depois, então, de termos a motivação certa para celebrar o Natal, vamos saber como, né? Primeiro ponto que vamos ver é seguindo a luz. Os magos seguiram uma estrela especial, né? Um fenômeno impressionante para aquele tempo, mas sabiam que aquela luz tinha um significado profético, um significado especial. Eles estavam estudando as profecias. Isaías 9:2 fala sobre essa estrela. Então, diante do brilho dessa estrela, então, eles procuraram saber, ok, aqui está a coincidência com a profecia vai se cumprir, e onde que é, e eles sabiam que era em Israel, em algum lugar, né? E chegaram em Israel para perguntar ao Herodes, né? Mas foram buscar. Então, hoje em dia, diante de tanto brilho, de tantos ornamentos, né? Temos o risco de perder de vista o foco principal, o personagem principal da história do Natal. A gente precisa, então, buscar e lembrar de quem nasceu nesse dia, né? E se tornou o motivo da festa natalina. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Somente Jesus é a luz que precisamos para iluminar nossas vidas. E quando seguimos a luz, que é Jesus, passamos a ser também a luz do mundo, iluminando a vida das pessoas. Então, o ponto importante é seguir a luz, certo? Essa é uma das maneiras como podemos celebrar o Natal. Segunda maneira de celebrar o Natal é adorando a Deus. Os magos viemos adorá-lo, né? Ali diz, os magos caminharam muito em busca de Jesus, quando encontraram, se reverenciaram, né, a Jesus, se prostraram diante dele e adoraram com muita alegria. Os judeus, que tanto esperavam o Messias, né, rejeitaram, enquanto que os magos do Oriente, que eram considerados pagãos, foram adorar a Jesus. Se nós, então, conhecemos e amamos a Jesus, devemos celebrar, então, seu nascimento, pois fomos criados por Deus para adorá-lo, e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Não celebre o Natal sem louvar e orar a Deus. Essa seria uma forma errada. Participe de cultos natalinos, cantatas, toda forma de adoração a Deus. E aproveite as reuniões familiares também para fazer isso, as reuniões com os amigos, né, para agradecer a Deus em oração. Tente em cada um de vocês lembrar, né, do que Deus tem feito na vida de vocês, e agradecimento a Deus, né? Então, celebre a Deus adorando, celebre o Natal adorando a Deus. A outra forma de como celebrar o Natal é de acordo com a palavra de Deus. Mateus 2, 4 e 5. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, falaram para Herodes, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então, já estava escrito, já estava profetizado. Isso é uma lição para nós. Os magos estavam lendo as profecias, estavam pesquisando, né? E então, quando falamos do Natal, aprendemos muito sobre a Bíblia.
tudo que aconteceu no nascimento, na vida, morte e ressurreição de Jesus foi para cumprir as profecias das Escrituras, né? No entanto, não precisamos aceitar, então, os símbolos que foram criados aqui pelo comércio, né, pelo homem, que não confessam a Jesus, tem outros personagens que não têm nada a ver, né, com a história do nascimento de Jesus, que está na palavra de Deus. Não podemos deixar de aproveitar para ensinar sobre o nascimento de Jesus e ignorar esta parte tão importante da palavra de Deus. O Natal, então, é uma oportunidade para pregar o Evangelho, anunciando que o Salvador veio ao mundo. Então, celebre o Natal de acordo com a palavra de Deus. Bom, agora então vamos para os pastores, né? Falamos sobre os magos, as aplicações ali do que eles fizeram, né? E agora vamos tirar algumas aplicações dos pastores que foram visitar Jesus, estavam ali celebrando, né? E ali, em Lucas 2, de 8 a 14, tem um relato do que aconteceu. Não vou ler tudo, mas aqui está na tela, enquanto eu falo, vocês podem acompanhar, que os pastores, de repente, estavam ali dialogando entre eles, não sabemos exatamente, a Bíblia não diz, mas podemos imaginar que talvez estejam, né, será que o Messias vai vir nos nossos dias, né? Assim como nós hoje conversamos e falamos, será que Jesus vai voltar agora? Quanto tempo mais tem esse mundo, né? Bom, ali estavam eles guardando os rebanhos e, de repente, um anjo apareceu a eles, um fulgor incrível, né? Imagina a claridade que um anjo emite, e falou para eles que não tivessem medo, porque na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo Senhor. E deu uns sinais para eles, né? Falou assim, olha, vocês vão lá e vocês vão ver um menino enrolado em panos, tá? Num presépio, numa manjedoura, certo? Numa estalagem, né? Num lugar onde tem ali os bois, os animais, né? Bom, e aí logo apareceram outros anjos cantando, né? E cantaram, né? Um louvor. Imagina como deveria ter sido lindo, né? Esses pastores vendo os anjos cantarem. O que eles fizeram depois disso? Imaginamos que depois que os anjos cantaram, tudo ficou escuro de novo, né? E até eles se adaptarem à escuridão, né? Você vê quando você sai em um lugar muito claro, né? No escuro você não consegue enxergar direito. Eles começaram, o que a gente vai fazer? Vamos lá ver o Messias que nasceu. Então eles foram, e ao chegarem lá, reverenciaram, né? E ali, então, divulgar e vendo, depois saíram dali e foram divulgar as notícias, né? Em toda parte, né? Ouviram as maravilhas, viram as maravilhas, né? Que Jesus tinha nascido e foram divulgar para outras pessoas. Então, algo que podemos aprender aí dos pastores. Eles, em primeiro lugar, estavam trabalhando, certo? Então, Deus chama sempre pessoas que estão ocupadas, estão trabalhando para fazer a sua obra, ou para receber uma mensagem especial. Moisés, por exemplo, cuidava do rebanho do seu sogro, quando Deus se manifestou a ele na sarça ardente, né? Davi apacentava as ovelhas de seu pai. Gideão malhava ali o trigo, né? Eliseu estava arando a terra, né, com seus bois. E os discípulos de Jesus, né, estavam pescando. Então, Deus chama pessoas que estão trabalhando, estão ocupadas, né? E Ele quer que nós estejamos ocupados na obra dele, trabalho de levar a mensagem, né? Então, o Natal é tempo de trabalhar, né? Não é tempo de ficar, tá, porque é feriado, não sei o quê. Não, vamos continuar fazendo a obra de Deus, certo? Luz foi a segunda maneira de celebrar o Natal. De acordo com os pastores, a experiência dos pastores, né? Os anjos apareceram a eles. Então, hoje em dia, nós não temos nenhuma ideia de como seja essa claridade de um anjo, né? Muitas pessoas no passado viram, né? Moisés, né, teve que colocar um véu no rosto, porque emitia aquela luz que ele tinha recebido de Deus, né? Imagina. E hoje, as luzes do Natal, né, que a gente coloca aí na árvore ou nas casas, né, são coloridas, enfeitam as casas, praças, né? Mas não chega aos pés, não tem nem comparação, né, com a luz de Deus, né? A luz que ilumina os corações para amar nosso próximo, fazer a vontade de Deus, né? E Jesus nos ensinou que nós somos luzes, né? Nós devemos refletir a luz que recebemos, que é Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, Natal é um tempo de luz. Natal também é um tempo de evangelização.
Os pastores receberam as boas novas e foram lá, né, ver Jesus, acreditaram naquela mensagem, confiaram em Deus, e depois de ouvir e de ver, eles foram contar. Então, a evangelização é assim, você ouve, você vê, você experimenta, né, e é na sua própria vida, para depois, então, você testemunhar através da evangelização. Outra maneira de celebrar o Natal é através dos sinais. Deus mandou sinais ali para os pastores, né? E eles entenderam. Então, os sinais eram qual? A criança estaria envolta em faixas, deitada numa manjedoura, né? Então, quando eles chegaram naquele local, serviu de confirmação para eles. É isso mesmo, como o anjo tinha descrito, né? O sinal que Deus, então, mandou para os pastores era muito simples e rude. E quase não perceberiam se não fossem despertados para esse detalhe. Então, fez a diferença ali. Eles chegaram lá e encontraram Jesus por causa dos sinais. Muitas vezes Deus manda sinais para nós, para mostrar sua vontade em nossas vidas. Mas esperamos coisas muito grandes, coisas extraordinárias, coisas assim fantásticas acontecer, né? E às vezes no simples, alguma coisa simples, né? Deus pode usar as coisas mais simples desse mundo para trazer lições e um propósito na nossa vida. Um sinal significa uma marca, algo que aponte uma direção. E no período do Natal, nós devemos ficar mais atentos com as mínimas coisas que Deus pode permitir para manifestar em nossa vida. Às vezes, de repente, é você ajudando uma pessoa, e essa pessoa é como Cristo falou, quando você ajuda um desses meus pequeninos, né, você está fazendo para mim. Então, isso é um sinal também, né? Louvor. Uma coisa que aconteceu ali também com os pastores foi o louvor dos anjos, né, que cantaram, né, glórias a Deus, né? E os pastores também foram cantando e rejubilando, né, felizes da vida porque puderam testemunhar o nascimento, né, de Jesus. Não precisamos de um motivo maior para adorar o Senhor Jesus do que a sua própria vinda ao mundo para nos salvar. Imagina, se ele não tivesse vindo, nós estaríamos eternamente perdidos, né? O Natal, então, se não é passado cultuando a Deus, louvando a Deus, não é o verdadeiro Natal. Devemos louvar a Deus, e Natal é tempo de louvá-lo. Natal também é tempo de oportunidades. Aqueles pastores não ficaram ali parados só contemplando a beleza angelical, ouvindo as lindas melodias celestiais, eles agiram, eles foram, caminharam até Belém, e para verificar ali e ver Jesus que havia nascido, né? Se tivesse deixado se distrair por os seus afazeres, mas como é que vai fazer? Quem que vai ficar com a ovelha? Eu não sei como fizeram, mas eles foram, né? Eles teriam perdido a oportunidade de conhecer Jesus e presenciar o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Que privilégio, né? Então, no período do Natal, temos a oportunidade de ajudar outras pessoas. Temos a oportunidade, de repente, de pedir perdão a alguém. E perdoar. Às vezes não é fácil, mas sabe o quê? Depende de você, depende de mim. Então, se a gente fica esperando a outra pessoa, a gente vai, de repente, passar por problemas, essa pessoa, de repente, ou você, né, vem ao falecimento, e aí fica um e o outro com esse sentimento, né, de que não perdoou, de que um sentimento de raiva, Então, para quê? Vamos buscar as pessoas, vamos ser humildes. Mas foi o outro que me prejudicou. Não importa. Vai lá, pede o perdão. E, geralmente, quando a pessoa recebe, né, alguém com humildade, pedindo perdão, essa pessoa também vai reconhecer, vai pedir perdão também. E as pazes podem ser feitas nesse momento, né? O último item aqui é a reflexão, né? Como podemos celebrar o Natal pelo ponto de vista aí da experiência dos pastores. Os pastores chegaram lá e explicaram a Maria. Imagina a expressão da Maria ao ver os pastores entrando, né? Ela não estava esperando. E ao eles se ajoelharem e prestarem reverência a Jesus, né? Maria ouviu tudo que os pastores falaram e percebeu que sua alegria e admiração pelo que tinham visto e sentiu a mesma paz que transmitiam em suas palavras. Então, sua reação foi ficar meditando e refletindo em tudo que ouviu. O período, então, do fim do ano, para a gente, é um tempo de reflexão. Pensar, né? O que eu tenho feito, o que eu fiz durante esse ano? Quais foram as minhas dificuldades? Quais foram as minhas bênçãos? Quais foram as minhas atitudes? Tem algum relacionamento que eu preciso melhorar, né? Tudo isso nós podemos refletir para que, então, possamos mudar. Porque se a gente não reflete, se a gente não cai em si, se a gente não pensa que a gente pode melhorar,
a gente nunca vai melhorar. Se a gente acha que está tudo bem, e a gente vai continuar, de repente, ferindo pessoas, certo? A gente sem pensar, de repente, né? Não intencionalmente. Então, se alguém falou algo para a gente, olha, não gostei do que você falou, da maneira que você falou e tal, é porque, de repente, tem alguma coisa a gente que tem que melhorar, né? Então, Natal é tempo de reflexão e possamos usar esse tempo sabiamente, né? Ellen White nos diz, em Lar Adventista, no capítulo 77, Natal, uma época para honrar a Deus. Ela diz, pelo mundo os feriados são gastos em frivolidade, extravagância, glutonaria e ostentação. Mas é nosso privilégio afastar-nos dos costumes e práticas desta época degenerada. E em vez de gastar recursos meramente para a satisfação do apetite ou para ornamentos ou artigos de vestuário desnecessários, podemos fazer dos próximos feriados uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. Cristo deveria ser o objeto supremo, mas, como o Natal foi celebrado, a glória dele se voltou para o homem mortal, cujo caráter pecaminoso e defeituoso tornou necessário que ele viesse ao nosso mundo. Jesus, a majestade do céu, o rei do céu, deixou de lado sua realeza, deixou seu trono de glória, seu alto comando e veio ao nosso mundo para trazer ao homem caído, enfraquecido em poder moral e corrompido pelo pecado, a ajuda divina. Continuemos então agora falar um pouco sobre presente. Não se sabe ao certo, né, a prática de doar presente no Natal. De repente pode ter vindo pela atitude aí dos magos, né, dos reis do Oriente, que vieram trazendo a Jesus presentes. E se vocês não sabem, esse verso aqui, ele já dá uma ideia, né, de que realmente os magos não chegaram na noite que Jesus nasceu. Eles não estiveram ao mesmo tempo ali com os pastores, por exemplo. Tá? Os magos chegaram e aonde Jesus estava, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Aqui, como é que se sabe disso? Porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos e meio, foi para baixo. E outro, que esse verso aqui mesmo fala, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Então, já tinha uma casa, Jesus estava numa casa, não estava mais, né, lá onde estava a estrebaria dos animais, né, não estava mais na manjedoura. Certo? Bom, quais foram os presentes que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. O que significa esses 3, né, itens, né, como presente ou como dádiva, né? Bom, o ouro é algo valioso, né, com certeza. Algo de rei, certo? Os reis eles tinham muito ouro, né, os palácios e tudo, né? A família de Jesus era pobre, né? Prova disso que deram uma oferta sacrificial de 2 pombinhos em vez de uma ovelha. Então, o Levítico, né, já tinha essa instrução, se a pessoa for pobre e não puder comprar uma ovelha, pode levar 2 pombinhos. Foi o que José e Maria levaram ao templo para o sacrifício, né? Deus, então, por sua provisão, mandou aqueles reis magos levarem ouro para Jesus, para servir como fonte de sustento naquele período em que teriam que fugir para o Egito. Se vocês se lembram, Herodes estava com raiva, queria matar Jesus, e como os magos não voltaram para contar onde Jesus exatamente estava, onde tinha nascido, né, onde o encontraram, né, então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, 2 anos e meio. O que aconteceu? José fugiu, um anjo veio alertar José fugiu para o Egito com Maria e Jesus. E foi esse ouro que ajudou a sustentar financeiramente, né, durante o período que eles ficaram lá, até que o rei Herodes tivesse falecido. Não sabemos quanto tempo passou nesse processo, né? Mas o ouro também significa que Jesus é rei, e somente um rei superior poderia receber ouro de outros reis. Jesus, ele é o seu rei, dê a ele o tesouro que é o seu coração, tá bom? Então, de repente, nós não temos ouro, né? Mas temos algo valioso que é o nosso coração, que está, infelizmente, corrompido, né? O ouro também pode estar misturado, né? Não está um ouro puro. Então, precisamos que Deus nos purifique, né? Como o ouro é colocado ali naquele cadinho, né? E é derretido, né? No calor, né? Aquela coisa. Nós também sejamos provados, né? E que nosso coração seja um coração puro, um coração de carne, em vez de um coração de pedra. O segundo presente que eles levaram foi um incenso.
E o incenso no passado era usado por sacerdotes. Se vocês se lembram, no templo, né, eles usavam o incenso, né, no processo de fazer as orações, né, os pedidos a Deus, né, interceder pelo povo. Os magos deram incenso a Jesus porque era uma oferta sagrada, além de servir para espantar moscas no ambiente onde estivesse a criança recém-nascida. Então, como eles colocavam incenso ali, aquela fumacinha, as moscas, né, não estariam ali. O incenso simbolizava que Jesus seria sacerdote também. Segundo a Bíblia, ele é o supremo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Os magos sabiam que Jesus intercederia por nós como sacerdote para sempre. E Jesus, então, é o que intercede por nós. Você reconhece Jesus como sacerdote que intercede por você? Então, entrega a ele seus pedidos e suas orações. Terceiro item que levaram foi mirra. E a mirra é um óleo, né, cheiroso, extraído de uma planta muito espinhosa, e ela era utilizada pelos profetas também para ungir as pessoas que fossem para ser consagradas reis, ou então para ministrar cura, né, dos leprosos. Bom, ali os magos sabiam que Jesus era o profeta esperado pelos séculos, né? E Jesus é o profeta supremo que haveria de vir, cumprindo todas as profecias, né, do Velho Testamento a seu respeito, e anunciando um novo tempo, o tempo da graça de Deus, né? Jesus, então, ele é o profeta da sua vida. Deixe que ele anuncie o que será do seu futuro. E sabe qual é o seu futuro? O meu futuro é a vida eterna. É para isso que ele morreu. Ele veio nos resgatar, para nos dar de volta a vida eterna, que tínhamos perdido, né? Quando pecamos, quando Adão e Eva pecou. Bom, outros presentes que trouxeram não foram presentes físicos, tá? Os magos, né? Mas foram coisas assim interessantes, dedicaram da parte deles, né? Dedicaram fé. Eles tiveram fé que realmente o que estavam lendo era verdade, primeiro, né? E fé de que encontrariam, né? Através, segundo aquela estrela, encontrariam o Messias. E eram homens pagãos, mas estavam estudando a palavra de Deus. Hoje em dia, tem tantas pessoas buscando avidamente a palavra de Deus, a Bíblia, né? E lendo por sua própria conta, e descobrindo as verdades e fazendo mudanças na sua vida. E às vezes, então, não tem nem igreja. Ah, que igreja você vai? Não, não tem igreja. Mas quando chega, né, a mensagem, né, adventista, vê com alegria que aquela pessoa já está guardando o sábado, que aquela pessoa é temperante. Então, várias coisas que estão na palavra de Deus que essas pessoas vão descobrindo, como os magos descobriram. Então, a fé é isso, é buscar, né, o melhor presente que podemos oferecer a Jesus é a nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas que Jesus procura em nós é a fé. E é interessante, ele procura em nós a fé, mas é ele que dá a fé para a gente, né? Porque ele diz, se você tem falta de fé, peça, que a todos dou liberalmente, não é isso? Então, busque crer mais em Jesus. É o primeiro item dessa sessão aqui, né, do que os magos dedicaram. Os magos dedicaram tempo também. Então, vieram lá do Oriente até Belém, uma longa jornada, caminharam por muitos dias, semanas e meses, né? Porque eles chegaram, Jesus já tinha 2 anos, né? Deixaram tudo que tinham para estar por um momento com o Filho de Deus. O mundo, então, hoje em dia, faz com que estejam tão ocupados com outras coisas, tantas coisas, né, que nos distrai a atenção. A vida moderna é tão corrida que passamos a viver automatizados, seguindo a rotina diária. Deus quer que dediquemos parte de nosso tempo para a sua missão, que nos mandou fazer como discípulos, que é levar a mensagem a outras pessoas, não é isso? Precisamos estar em comunhão com Deus o tempo todo. Ele diz, orai sem cessar. Então, dedique mais tempo para Jesus. Outra coisa que os magos dedicaram foi, e demonstraram, foi coragem. Eles chegaram, foram buscar por Jesus, primeiro no palácio, porque acharam que o rei ia nascer num palácio, né? Então, Herodes mandou chamar os 6 magos, não para uma visita diplomática, sim para investigar o seu propósito, e pediu que eles voltassem com a notícia de onde que tinham encontrado Jesus. Eles não voltaram, eles receberam uma instrução, um anjo apareceu a eles, um sonho, e disse, voltem por outro caminho, porque Herodes quer matar o menino. E, de repente, poderia até querer matar, o Herodes queria matá-los também, porque eles seriam testemunha viva de um menino que havia nascido, poderiam contar para outras partes do mundo. Então, eles foram corajosos em não respeitar a ordem lá do Herodes, né, e ir por outro caminho. Devemos também hoje ser ousados na obra de Deus. Segundo Timóteo, Paulo nos diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Então, devemos ter essa ousadia santa, né, de ir, mesmo sem temer a nenhuma consequência que os homens possam nos fazer. Se estivermos fazendo a obra de Deus, estamos bem, não é isso? Deus quer que sejamos corajosos para fazer a sua obra. Então, essa é a aplicação prática dos magos no sentido do que eles trouxeram como presente. Agora, hoje em dia, será que a gente pensa só em ganhar presente? O que eu vou ganhar? Eu quero isso de Natal, eu quero aquilo de Natal, né? Não nos preocupemos em só ganhar presente. O maior presente já ganhamos, que foi Jesus Cristo ter vindo e nascido, né? E dar a sua vida por nós. Também, não pense que dando apenas presentes materiais estará fazendo o melhor para quem você ama. Sua família precisa muito mais do que presentes materiais, né? Então, Ellen White nos dá orientações aqui. Bom, antes de passar para Ellen White, eu queria demonstrar que o melhor presente foi Jesus, né? E aqui nessa parte de João 3,16, às vezes nós citamos isso de cor, né? E falamos que o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vamos tentar substituir o mundo com o nosso nome. Porque Deus amou a Paulo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Paulo, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você coloca o seu nome aí. Então você vai ver que é um Deus pessoal. Ele amou a cada um no mundo, né? A cada ser. E se fosse por uma só pessoa, ele teria vindo a esse mundo. Sofreu o que sofreu, por uma alma que fosse. Ellen White nos diz sobre os presentes. A troca de presentes como prova de afeição aproxima-se rapidamente à época natalícia. Com sua troca de presentes, velhos e os jovens estão atentamente estudando o que podem dar a seus amigos como prova de afetuosa lembrança. É gostoso receber um presente, por menor que seja, de quem amamos. É uma garantia de que não fomos esquecidos e parece nos ligar um pouco mais a eles. Realmente, se você recebe um presente de alguém, você cria uma conexão, né, diferente, né? É bom, é gostoso, né? Ela continua. Embora insista com todos no dever de primeiro levar suas ofertas a Deus, não condeno totalmente a prática de dar presentes de Natal e Ano Novo aos nossos amigos. É correto conceder uns aos outros sinais de amor e lembranças, se não nos esquecemos de Deus, nosso melhor amigo. Devemos fazer nossas doações de maneira que se mostre um benefício real para o recebedor. Então, aqui ela está falando que não seja algo supérfluo, né? Que seja algo prático, algo bom, algo que tenha benefício. Ela recomenda, então, aqui, eu recomendaria os livros que serão uma ajuda na compreensão da palavra de Deus ou aumentarão o nosso amor por seus preceitos. Forneça algo para ser lido durante essas longas noites de inverno. Ela está no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, e realmente no Natal é inverno nos Estados Unidos. Então, por isso aquelas longas noites de inverno, né? Agora, ela continua dizendo, o Natal deveria ser uma época especial para trazer presentes a Jesus. Ontem foi Natal, isso foi quando ela escreveu, né? Você fez como os reis magos ao oferecer seus presentes a Jesus? Ou o inimigo mudou a ordem das coisas e dirigiu a adoração para si mesmo? As dádivas são agora concedidas a amigos, em vez daquele que fez tão grande sacrifício por nós. Todos os dons deveriam fluir para outro canal, onde pudessem ser empregados na salvação dos homens. Então, o que ela está dizendo é que se gasta muito dando presentes para amigos, para familiares, e quase não tem apoio para a obra de Deus, né? Para a salvação das pessoas. E Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Nossos dólares, nossos reais. Não precisa, porque Ele é o dono de tudo, mas Ele pede que demos. Ele pede aí os 10%, né? Que é dele, aliás, tudo é dele, mas ele deixa a gente ficar com 90% e 10% retornar para ele, e ele pede que demos as nossas ofertas também. Porque dando as ofertas para uma instituição que vai pagar seres humanos, né, ou materiais para poder levar a propagação do evangelho, isso é dando para Deus. Dando para Deus também é você ajudando um necessitado, um pobre, uma pessoa que está passando dificuldades. Isso também é dar para Deus, porque Jesus me falou, quando fizeres a um desses meus pequeninos, estás fazendo para quem? Para mim. Então, isso é dar oferta para Deus. Tudo bem, levar oferta na igreja, né? Tudo isso é parte. Agora, o que não pode é você negligenciar essa parte, não ajudar as pessoas, não dar oferta, não devolver o dízimo, para poder, então, esbanjar, né? Gastando o dinheiro com presentes para pessoas, né?
e mesmo que sejam pessoas queridas, familiares. Então, tem as prioridades, né, e o equilíbrio, né, que se pede aí. Ela continua aqui, conselho sobre mordomia. Não apenas nos aniversários, os pais e filhos devem se lembrar das misericórdias do Senhor de maneira especial, mas o Natal e o Ano Novo também devem ser épocas em que a família deve se lembrar do seu Criador e Redentor. Em vez de conceder presentes e ofertas em tal abundância a objetos humanos, né, a outros seres humanos, reverência, honra e gratidão devem ser prestados a Deus, e presentes e ofertas devem fluir no canal divino. O Senhor não ficaria satisfeito com tal lembrança dele? Como Deus foi esquecido nessas ocasiões. Então, irmãos, o melhor presente que Jesus deseja de nós somos nós mesmos, né? Entreguemos a todas as pessoas a mensagem que nós um dia recebemos, né? De que ele veio ao mundo para salvar a todos os seres humanos, certo? Então, esse é o melhor presente que ele pede de nós. Leve Jesus a outras pessoas. Usem os seus talentos, seu tempo, sua saúde, né? Que é o seu templo, o seu corpo, né? Os seus recursos, para a causa de Deus. Então, que possamos tomar isso em consideração e chegamos, então, à conclusão aqui. O cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Pelo que tudo que passamos aqui, falei, o que vocês acham? Bom, celebração no Natal, o fato das pessoas aí fora celebrarem de uma maneira indevida, errada, né? Mundana, não significa que não podemos fazer pelo motivo correto, certo, da forma certa, né? E como vimos todas as coisas que passamos aqui, os exemplos que foram dados, né? Então, celebre o Natal com Jesus. Ellen White diz que o dia de Natal não deveria ser ignorado. Ela diz, visto que o dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Cristo, visto que as crianças foram instruídas por preceito e exemplo de que este foi realmente um dia de alegria e regozijo, se referindo ao dia do nascimento de Cristo, né? Você achará difícil em passar esse período sem lhe dar alguma atenção. Pode ser feito para servir a um propósito muito bom. Os jovens devem ser tratados com muito cuidado. Eles não devem ser deixados no Natal para encontrar sua própria diversão na vaidade, na busca de prazeres, em diversões que serão prejudiciais à sua espiritualidade. Os pais podem controlar este assunto voltando a mente e as ofertas de seus filhos para Deus e a sua causa e a salvação de almas. Então, se podemos, desde criança, a criança nascendo, a gente poder educá-las, olha, estamos celebrando o Natal é o nascimento de Jesus, aí fora vão falar de Papai Noel, vão falar de boneco de neve, vão falar de renas que voam, tudo isso foi invenções humanas, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Né? Então, o foco deve ser o que estudamos aqui, o que apresentamos aqui, a mensagem do nascimento de Jesus, é seguir essa luz, né? E ser uma luz, é adorar a Deus, né? É celebrar, louvando e cantando louvores a Ele, honrar, né? Em lugar de aceitar os símbolos do comércio, né? Esses símbolos que não tem nada a ver com Cristo, o personagem principal, é a palavra de Deus, é a profecia, que nós sabemos que Jesus nasceu com o cumprimento da profecia, nós sabemos que Jesus vai voltar em cumprimento de profecia também, e continuar aí nossa vida com trabalho, né? Sermos uma luz para outras pessoas, evangelizarmos outras pessoas, prestarmos atenção nos sinais que Deus está nos passando, né? O propósito de Deus em nossas vidas. Às vezes ficamos pensando que algo muito grande vai acontecer, pode ser as mínimas coisas que Deus pode manifestar na nossa vida. Continuemos dando louvor a Ele, né? Não perdendo oportunidades. Diz aqui em Colossenses 4:5, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Então, o Natal é uma oportunidade ímpar, porque é o período do ano em que todas as pessoas estão mais suscetíveis, mais abertas para falar sobre Jesus. E lembrar essas pessoas que Jesus, né, não é mais aquele bebê na manjedoura. Né? E contar para elas onde está Jesus hoje, o que estamos esperando Jesus voltar novamente, não é isso? Então, e outra coisa que é a reflexão, né? Um tempo de consultar a Deus, né? E dizer, aqui fala assim, em Salmos 4:4, consultai no travesseiro o coração e sossegai.
Então, às vezes, nós ficamos muito ansiosos e tal, a gente vai dormir ansioso, que de repente não consegue nem dormir. Olha, consultai a Deus no travesseiro, aí se deitado ali, você conversando com Deus no final de cada dia, refletindo o que aconteceu, né, durante aquele dia, e no final do ano, refletir o que aconteceu durante o ano todo, né? Por isso é interessante, às vezes, fazer um diário, um journal, que fala aqui nos Estados Unidos, né? É você, de repente, não algo muito elaborado, uma coisa assim, bota a data, né? E diz mais ou menos, ó, hoje aconteceu esse dia interessante, né? Foi uma bênção que eu recebi. Hoje foi um dia muito difícil, por isso, 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 isso. Então, depois, com o tempo, você vai buscando. Hoje é fácil fazer isso eletronicamente, no seu celular e tudo, né? Você vai buscando e vai vendo que realmente, como Deus abençoou você durante o ano todo, né? Então, aproveite esse tempo do Natal, do Ano Novo, para refletir o que você fez de errado, o que você pode melhorar, tudo isso, né? Bom, celebramos então o Natal e temos em mente que Jesus, então, veio como um bebê, mas não continuou um bebê toda a vida, né? Ele cresceu, diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Ali vemos Maria e José orientando a Jesus, e Jesus tinha uma profissão, estava ocupado, né? Era um homem responsável, um jovem responsável, começou seu ministério, curou muitas pessoas, ressuscitou pessoas e fez com que pessoas voltassem seus olhares para Deus, o Pai. Ele mostrou, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele mostrou quem era o Pai. Ele trouxe amor, trouxe compaixão. E ele morreu, né, pelos nossos pecados. Mas, como muitos líderes religiosos por aí morreram e continuam na sepultura, Jesus não continuou na sepultura. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, né? E deu aquela ordem para nós, né? Os que ficaram aqui, os discípulos naquela ocasião, de ir por todo mundo e levar o evangelho. Por quê? Porque ainda não terminou. O pecado ainda está nesse mundo. E vai terminar quando? Quando Jesus, então, voltar pela segunda vez. Essa, sim, vai ser o final. Realmente, os justos que morreram vão ressuscitar, os que estão vivos irão com eles para o céu, e vamos viver eternamente. Essa é a nossa grande esperança. Oramos para que isso seja uma realidade. Nunca esqueçamos disso, nunca nos desviemos do caminho, né? Pode ser que no caminho estreito, né, como vamos cair, vamos ralar o joelho, vamos sentir dor, sim, mas levante-se, continue em frente, com um olhar fixo em Jesus, certo? Vamos então agora terminar com o hino Ó que Esperança. Eu vou colocar para tocar aqui para gente.